discípulo de Jesus. Sabe, querido discípulo, a Bíblia te ajuda quando a alma dói. Te ajuda mesmo. E vamos refletir sobre alguns textos essa semana para nos ajudar a lidar com o quê? Em situações em que a nossa alma está doendo. Nessa primeira aula, vamos ver como Jesus lutou contra o desânimo e a depressão. Gente, até Jesus teve que lutar contra isso. E ele nos dá estratégias lindas para que a gente lute contra isso. Lá em Mateus 26, nós lemos o seguinte: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste e numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, nesse pequeno trecho das Escrituras, a gente vê lindas lições de como a gente luta contra a depressão e o desânimo. Primeiramente, Getsemane. É uma palavra que transliterada do aramaico. Getsemane significa lagar do azeite. E lagar, queridos, é o lugar onde se prensava, ou no caso, o azeite aqui, né? Mas também lagar era conhecido como lugar que prensava uvas. Mas no caso específico aqui é um lagar de azeite. Getsemane é o nome dado a um jardim ao leste de Jerusalém, ali além do Vale de Cedron, perto do Monte das Oliveiras, onde Jesus orou em agonia, pouco antes dele ser preso naquele local. Queridos, então Getsemane já tem esse significado assim, profético muito forte. É um lugar de prensa, é um lugar onde Jesus passou momentos muito tensos na trajetória dele. Ele certamente recebeu esse nome derivado, como já foi dito, ao lagar de azeite que existia naquela área. Lagar era o lugar de prensar, no caso, o azeite. Então, é o lugar onde a alma de Jesus foi prensada. Mas vamos lá, queridos. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sente-se aqui, vou ali orar. Meus irmãos, a primeira lição que a gente vê aqui é que Jesus fez o quê? Ele foi orar. Era um momento em que a alma de Jesus estava tensa, como nós vamos ver daqui a pouco. E qual foi a primeira atitude dele? Oração. Primeira coisa que aprendemos com Jesus: oração. Ele foi orar. E é importante a gente ter um entendimento muito forte quando a gente fala de orar, que oração é igual a relacionamento. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vê a oração apenas como um ato de sair pedindo coisas para Deus. Ou um ato de eu pedir: Deus, me livra, me tira dessa situação. Mas, queridos, orar é igual a relacionamento. Orar não é especificamente pedir. Dentro do orar também existe o pedir. Mas dentro do orar existe o que é um relacionamento. É uma abertura do seu coração para Deus. É quando você se coloca diante do Senhor e ora. E até mesmo, em alguns momentos, se lamenta. Nós temos muitos salmos que falam sobre lamento. Nós temos um livro inteiro sobre lamento, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Às vezes Deus quer apenas que nós choremos diante dele. Mas Ele quer que a gente se achegue a Ele. Porque oração, queridos, de novo eu vou frisar, não é pedir. Oração é relacionar. Então, primeira coisa, quando tempos sombrios vêm na vida da gente, quando tempos de prensa vêm na vida da gente, não abandone o Senhor. Busque esse relacionamento com Ele. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, João e Tiago, né? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a dupla. Ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Ele estava, como nós vemos aqui, triste, angustiado. E o que ele fez? Ele escolheu amigos para ficar próximos. Amigos próximos para ficar com ele.
amigos para ficar próximos dele, não se isolar. Outra lição que a gente aprende aqui, queridos, que a gente não deve se isolar em tempos de tristeza, de desânimo. Muitas vezes as pessoas vão para longe, elas querem se afastar, querem ficar sozinhas. Isso não é bom. Jesus o quê? Ele levou menos pessoas para estar com ele, mas ele não quis ficar sozinho. E o que ele fez diante de Pedro e dos dois filhos de Zebedeu? Ele ficou triste, ele se entristeceu. Ele realmente ali, ele começou a angustiar-se. E aí nós vamos para as próximas lições. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. Disse-lhes. Jesus fez o quê? Ele disse para quem? João, aliás, perdão, Pedro e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Jesus abriu totalmente o coração dele. E o que ele disse? Fiquem aqui e vigiem comigo. Duas coisas. Ele abriu a alma. Jesus abriu o coração. Ele disse como que estava a alma dele. Minha alma está o quê? Profundamente triste. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que se encarnou homem, se fez carne, mostrou o quê? As suas limitações. Porque ele abriu a alma. E ele pediu o quê? Intercessão e parceria na batalha. Gente, isso aqui é muito forte. Fiquem aqui e vigiem comigo em oração. Jesus, o que? Além de mostrar-se o verdadeiro estado da sua alma, ele disse: eu preciso de vocês para orarem comigo. Mostrar vulnerabilidade. Meus queridos, outra coisa importante nesse tempo, não mostrar que a gente é forte. Não ficar mostrando que nós somos o que? Os bambambãs, do que nós podemos vencer. Não mostre como é que sua alma está. Mas também não fique passivo, se entregando. Jesus não se entregou, ele foi orar. Mas ele pediu o quê? Para pessoas estarem com ele naquele momento ali orando. Fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, isso é muito lindo. A humildade de Jesus. Ele se mostrou o quê? Vulnerável. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Gente, agora a gente vê a oração dele. Que linda essa oração. Nós aprendemos duas coisas preciosas nessa oração. Primeiro, ele vai o quê? Meu pai. Ele mostra a sua intimidade com Deus. E ele clama. Mas ele também o quê? Contudo, apesar de estar clamando, ele estava colocando o quê? Ele tinha uma confiança, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. O que nós vemos aqui? Ele abriu o seu coração para o Pai em oração. Intimidade com o Pai. E ele mostrou que ele descansou sua alma na sabedoria soberana de Deus. Ele descansou, ele confiou. Intimidade e confiança em Deus. Intimidade com Deus, confiança em Deus. Nós vemos que aqui Jesus, ele chega diante de Deus como meu Pai. E como é que ele nos ensina o Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. E aqui, no momento de intensa dor, ele diz realmente, meu Pai. Mas, contudo, não seja como eu quero, mas como o Senhor quer, mas como tu queres. Uma confiança na soberania de Deus, que Deus está certo, mesmo que esse caminho venha a doer, mesmo que esse cálice seja pesado. Eu confio que Deus está no controle. Então, o que a gente vê aqui, queridos? A gente vê que oração é igual relacionamento. Não trate oração apenas como uma fórmula de pedido. Não trate. E também, querido, não se isole. Não se afaste dos seus irmãos. Não se afaste de pessoas próximas. E mostre a sua vulnerabilidade. Mostre que é um tempo difícil. Não se faça forte. E busque constantemente intimidade e confiança em Deus. Busque. Seja íntimo do Pai. E confie que o Pai está no controle. Obrigado por esse tempo e que Deus esteja abençoando muito a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.